Muito obrigado, primeiramente, a todos vocês pela presença, por estar aqui acompanhando nossa apresentação e trabalho pela VAT Capital. Cumprimentar também o Grupo FRG pelo convite, pela parceria, principalmente na figura do Cláudio e do Thiago Fraga. E é uma grande satisfação poder estar aqui e falar de viabilidade econômica de projetos. Eu acompanhei algumas das palestras anteriores. Já foi falado bastante de LCOE. O nosso viés vai na vírgula. A gente calcula a taxa interna de retorno, VPL, de todos os projetos. E a gente não olha só fotovoltaica, né? O colega da Comer, que antes também trabalha com outras fontes, e a gente acha muito rico olhar mais de uma fonte, principalmente se tratando de mercado livre. A fotovoltaica compete entre fontes também, inclusive com hídricas e tudo mais. Então, esse evento está com muitos painéis falando bastante de fotovoltaica. Eu vou tentar dar uma visão equilibrada aqui, tanto de eólica quanto de fotovoltaica, mas também com de projetos híbridos e associados. E no final, na parte das conclusões, eu vou falar um pouco também de hidrogênio e aplicação de armazenamento, principalmente para reserva de capacidade, que acho que são mercados interessantes. Então, só um slide aqui para nos apresentar como empresa, né? A VAT Capital é uma empresa que completou 3 anos agora, somos uma empresa de assessoria financeira dedicada exclusivamente ao setor de renováveis, tá? Apesar de relativamente nova, eu pessoalmente que sou sócio fundador, hoje já temos outros 2 sócios também, trabalho com assessoria financeira em renováveis desde 2014 e desde 2006 com renováveis, né? Os meus primeiros 8 anos de carreira foi com bioenergia, e a partir de 2014, além da bioenergia eólica solar, e mais recentemente agora também já agregando armazenamento e hidrogênio. Também sou coordenador da Força Tarefa de Hidrogênio Verde da Besolar, então tenho acompanhado esse tema aí bastante de próximo, e sou professor visitante da FGV Energia, de disciplinas de avaliação de projetos, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, viabilidade econômica, mas também estruturação de financiamento. Então, esses são alguns dos serviços que a gente presta. Análise de investimento em projetos, que é principalmente viabilidade econômica, mas não só. Estruturação de financiamentos de longo prazo para esses projetos. Então, estamos falando basicamente de projetos de geração aqui. A gente não trabalha com transmissão, distribuição. E fusões e aquisições. A gente tem um grande foco em geração centralizada, mas financiamento e fusões e aquisições a gente também trabalha com portfólios de projetos fotovoltaicos em geração distribuída, que tem ali uma maior monta e tem bastante similaridade com como se estrutura essas operações para geração centralizada, né? Só dando um contexto, mas muito já foi falado desde o início do dia, né? Do porquê a viabilidade econômica é tão importante. Na nossa visão, e talvez eu tenha aqui o viés de quem trabalha com isso, sempre é importante, mas em um momento em que os projetos de geração centralizada, principalmente aqueles independentes, né, que não é uma expansão, não é um projeto híbrido, em momentos em que a rentabilidade de novos projetos, né, que a gente chama de projetos greenfield, é muito apertada, que é o que está acontecendo hoje, é ainda mais importante que a gente seja ainda mais diligente nesse estudo de viabilidade econômica, e não só no estudo em si, qual é o retorno que está dando, mas nesse trabalho que começa da otimização da engenharia, do cálculo do LCOE, do melhor layout, da escolha dos equipamentos, mas que precisa ser aquele que maximiza o retorno ao investidor, e não só necessariamente aquele que minimiza o LCOE. Não necessariamente o melhor cenário de LCOE é o melhor retorno para o investidor. E retorno também precisa ser visto, já estou me antecipando para a próxima sessão, né? Para o próximo capítulo aqui da apresentação, como um binômio risco-retorno, né? Também mesmo a taxa interna de retorno tem seus defeitos. Não necessariamente o projeto de maior retorno percentual é o melhor projeto para o investidor. Então, isso tem que ser ponderado versus risco. E parte do risco vem da implantação, vem da engenharia, vem da parte fundiária, ambiental. Você tem uma série de variáveis que também já daria outra palestra, não vou me estender muito. Mas, basicamente, na questão do contexto, o que a gente tem? Sobre a oferta de projetos, que já foi falado, baixa demanda, baixo crescimento da demanda, né? Eólica e fotovoltaica no livro estava roubando muitos contratos vencendo de hidrelétricas operacionais e já amortizadas, mas agora com essa perda de competitividade da eólica e fotovoltaica que ocorreu principalmente a partir do Covid, mas em 2021 e 2022, e essa perspectiva do fim do desconto da TUST, que as grandes hídricas não têm,
impactam bastante também essa competitividade relativa, não só entre eólica e fotovoltaica, mas entre essas duas e a hídrica, né? Então, muitos contratos de hídrica, quando o grande consumidor de eletricidade, ou mesmo o médio, né, vai renovar aquele seu contrato com uma hídrica e antes ficava procurando qual era mais competitiva, fotovoltaica ou eólica, agora talvez faça sentido ele continuar renovando com hídricas, né? E alguns desses casos estão acontecendo. Agora, não é só isso, né? Nós temos também condições macroeconômicas que têm sido desfavoráveis, naturalmente eu vou falar em mais detalhe, né? O câmbio melhorou um pouco, ou melhorou até semana passada, né? Esse ano já teve, até ontem já teve um pico de 5,15, né? Hoje eu não vi como é que está a taxa, mas esperamos que seja pontual. E a taxa de juros bastante alta se comparado com 2020, mas ainda, se a gente olhar num prazo mais longo, de 10, 15 anos, é uma das menores que a gente já teve, mas é um momento meio de ressaca de taxa de juros. A gente veio do momento de taxa de juros mais baixa da história, o que naturalmente faz com que quaisquer empreendimentos sejam mais competitivos, e isso impacta a rentabilidade, preço de eletricidade e tudo mais. Mudanças regulatórias, a Caroline Dias deu uma aula para a gente da Voltalia, então não vou entrar muito em detalhe, mas a questão aqui é cada vez mais riscos sendo transferidos para o gerador e mais incertezas. Para citar poucos exemplos, a desestabilização da TUST no Mercado Livre, que antes só poderia ser alterada a cada 10 anos e agora pode ser a qualquer momento. O próprio fim do desconto, a questão que ainda está em aberto de rediscutir os benefícios de redução de encargos ou de isenção de encargos da autoprodução por equiparação, que é um modelo contratual que tem sido fundamental para a expansão do Mercado Livre já há alguns anos. E também, aqui talvez não tanto explorado até agora, as questões tributárias, né? Esse primeiro que eu estou destacando do PiscoFins está no âmbito da PEC 45, que foi aprovada no Congresso, está em discussão do Senado. Então, a questão da extinguir a não cumulatividade do PiscoFins, que é o regime do lucro presumido, e quase que a totalidade dos projetos eólicos e fotovoltaicos no Brasil são feitos no regime de lucro presumido. E isso pode, e está previsto na PEC que seja alterado, ainda não se fala qual vai ser a alíquota, mas pode impactar bastante a competitividade dos projetos em lucro presumido, e não só dos projetos, mas dos ativos também que já entraram em operação. A regra vai valer para todo mundo, dado ali uma determinada regra de transição. Né? A reforma do IR, contribuição social e eventual tributação de dividendos estava mais quente no governo anterior, mas nada impede que isso seja retomado em breve, uma vez superada a PEC 45, que mexe mais nos tributos de receita do que os de lucro. Né? Então, resumindo, para projetos novos, os chamados greenfields, principalmente esses individuais, né, que não são híbridos nem associados, está bastante desafiador a conta fechar. E muitos dos jornalistas ou das pessoas que não conhecem muito o setor se impressionam com aqueles números. Poxa, o fotovoltaico vai ter o segundo ano recorde histórico em instalações. Mil maravilhas. A eólica no passado foi o segundo maior ano histórico de instalação em gigawatt que entrou em operação comercial. Esses projetos estão entrando em operação comercial esse ano, foram vendidos há 2, 3 anos atrás. Né? O que a gente está falando aqui é o que a cadeia produtiva sente primeiro, os desenvolvedores de projetos sentem, os investidores, seja aquele que desenvolve o seu próprio projeto ou compra, ele sente hoje, né, quando a conta está muito difícil, isso vai aparecer nos números de expansão da geração daqui 2, 3 anos somente. Então, acho que esse é o ponto, o cerne da discussão. E aí, em momentos como esse, naturalmente, a discussão da viabilidade econômica, de buscar os projetos mais competitivos, de otimizar o projeto que eu tenho, também olhar os outros projetos no mercado, e tudo isso, não só fotovoltaico, entre fotovoltaico ou eólico, entre eólico, mas sim as diferentes fontes, porque no Mercado Livre está todo mundo competindo pelo mesmo cliente. Então, viabilidade econômica que não pode estar sozinha. Temos que olhar a viabilidade técnica, que eu acho que esse fórum está sendo fantástico para explorar as particularidades de cada elo aí da cadeia, principalmente da fotovoltaica, análise de riscos, que eu falei brevemente, mas também a questão da concorrência. Não basta eu
otimizar o meu projeto, eu preciso saber se esse projeto é competitivo em relação aos outros projetos que estão no mercado, porque a hora que o consumidor fizer uma concorrência para comprar energia elétrica, ou eventualmente até um leilão privado, está todo mundo competindo entre si. E a hídrica também leva vantagem pela questão da modulação flat, que a eólica e a fotovoltaica têm ali ainda um desafio até que as baterias fiquem mais competitivas para linearizar essa produção, tanto do ponto de vista oro-sazonal, né, a modulação, como também para linearizar um pouquinho a sazonalidade anual das duas fontes, que é até mais gritante na eólica do que na fotovoltaica, mas é relevante para ambos os casos. E a partir de tudo isso é que a gente toma essa decisão de investimento. Eu não vou entrar aqui em detalhe em métricas, né, porque eu tenho meu cacoete de professor, mas tomaria muito tempo. Mas, basicamente, o que é função, fatores principais da viabilidade econômica? Aqui eu resumo em 4. No slide seguinte eu vou quebrar um pouco mais. E depois eu vou entrar mais nesses fatores macroeconômicos e algumas dessas variáveis que fogem do controle do empreendedor, que não são diretamente relacionadas ao projeto, mas que impactam o projeto. Então, basicamente, custo de produção. Então, aqui a gente está olhando CAPEX e OPEX e desempenho, principalmente, um pouco ali do espírito do cálculo do LCOE. Preço de eletricidade, que é fora do controle do empreendedor. Então, assim, o LCOE dá qual que é aquele preço que eu preciso para ter um determinado retorno. O preço de eletricidade, qual é o real preço de eletricidade hoje no mercado, para quem quer vender. Obviamente, tem uma questão aqui de expertise, os grupos que têm comercializadora dentro do grupo, robustas, têm algum diferencial, estratégias de atacarejo, autoprodução por consórcio, para trazer players de menor porte com algum prêmio no preço de energia elétrica. Então, naturalmente, tem inteligência aqui para desenvolver e conseguir um diferencial, mas esses são aspectos que pouco variam de um projeto para o outro. Condições de financiamento, que parte é dado pelo mercado macroeconômico, a taxa de juros, mas também depende da qualidade da estruturação do projeto, da mitigação de riscos do projeto e também do perfil do investidor. Se é um investidor, uma empresa gigante com balanço super saudável, com rating de crédito muito bom, ele consegue uma taxa de juros mais baixa, ele vai conseguir, por exemplo, tomar dinheiro no BNDES sem fiança bancária, isso faz uma super diferença, ou limites superiores ou garantias mais baratas quando é necessário e fundamental, e a taxa de atratividade do investidor, ou seja, aquele retorno mínimo que ele espera para um determinado risco. Quanto menor este retorno mínimo aceitável, e acho que vale citar, né, temos muitas empresas chinesas aqui no setor fotovoltaico, no lado do investimento, muitas dessas empresas chinesas têm um que a gente chama de hurdle rate, né? Aquele mínimo necessário para o projeto se viabilizar. Elas são mais competitivas, são investidores de longo prazo, eles olham 30 anos, eles aceitam um retorno menor se eles estiverem confortáveis com o risco. Então, isso, sem dúvida, para o mesmo projeto, se eu sou um fundo de investimento olhando o projeto X, e se eu sou um investidor chinês ou um europeu super grande, competitivo, eu consigo vender eletricidade mais barata. E o meu é viabilizado e o do outro não é. Tudo mais constante, só por causa do custo do capital e do custo oportunidade de investimento dele. Então, essas são as principais variáveis. Se a gente for olhar do ponto de vista de projeto, e acho que algumas já foram discutidas, principalmente na última palestra do meu colega da Comerc, são 3 as principais decisões que um empreendedor ou desenvolvedor de projeto toma. Localização da usina, ponto de conexão. Aqui eu coloquei usina eólica, mas vocês vão ver que tem variáveis tanto de fotovoltaica quanto de eólica. O ponto de conexão, que hoje ainda não é só TUST, margem de escoamento, tem a questão do curtailment, que está cada vez mais crítico, né? Já não é um assunto novo, mas está se agravando. E tem muito de imprevisível, né, o que dificulta muito precificar esse risco, e as características técnicas do projeto, seja eólico, fotovoltaico, a fonte que for. Então, isso depende da decisão do empreendedor. Ele pode escolher desenvolver um projeto mais ou menos competitivo, e seja lá qual for o projeto que ele decida fazer, ele pode otimizar mais ou menos se ele for enfim, tiver ali o conhecimento, os parceiros, o entendimento e a diligência necessária para otimizar esse projeto. Agora, existem uma série de variáveis que impactam bastante o retorno e a competitividade do projeto, que são extra-projeto, estou chamando de exógenas aqui. Algumas até
dependem do empreendedor, mas do empreendedor como investidor, não das particularidades do projeto dele. Como eu citei, a questão do custo de capital, ou ter uma comercializadora dentro do grupo, ou ter um poder de barganha muito grande, né? Nem todas as empresas, como a Casa dos Ventos, conseguem negociar um contrato de 1,3 giga com a Vestas de uma só vez. Foi o maior contrato da história da Vestas. Então imagina que, obviamente, teve um preço diferenciado essa compra do equipamento, isso naturalmente se reflete numa competitividade maior do projeto. Preço de eletricidade que a gente já falou, mas não só no longo prazo, né? Quando a gente tinha contratos regulados de 20 anos, o preço da eletricidade do ano 21 ao 25, ou 21 ao 30, dependendo de quantos anos a gente projeta, fazia pouco impacto na taxa interna de retorno. Hoje, quando a gente fala de PPAs no livre de 10, 15 anos, que muitas vezes a gente não está nem vendendo 100% da garantia física, até por mitigação de risco, a premissa que eu adoto de preço para energia elétrica descontratada faz uma grande diferença. Então, para o mesmo projeto, tudo mais constante, se eu enxergo o preço da energia descontratada 180, incentivada, e o meu concorrente enxerga 200, ele consegue ser mais competitivo e ganha concorrência na hora de vender a eletricidade. Então, tudo isso é importante nessa discussão. E o gerador está com cada vez mais incertezas e riscos que ele tem que administrar, e aqui os transversais são aqueles fatores que dependem tanto de características do projeto, então a topografia do projeto, obviamente, impacta o CAPEX, mas o CAPEX também é impactado pela taxa de câmbio, e isso é totalmente exógeno ao projeto, inclusive o empreendedor não tem nenhum controle sobre qual vai ser a taxa de câmbio. Condições macroeconômicas e impactos, acho que aqui para dar um ângulo que ainda não foi tão explorado no nosso fórum. Esse gráfico, pessoal, aqui fica um pouco pequeno, né? O eixo Y é a taxa de juros da NTN-B, Nota do Tesouro Nacional. É o principal título público de longo prazo do governo federal para precificação de dívida. Então, as debêntures incentivadas é sempre NTN-B mais um prêmio, e todas as dívidas em reais hoje de longo prazo, a famosa TLP do BNDES, ela é a média ponderada dos últimos 3 meses desse spread aqui em cima do IPCA, tá? Essa taxa de juros é IPCA mais isso. Então, a TLP é praticamente igual à NTN-B. E a taxa dos fundos constitucionais, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste, que o BNB opera, assim como dos fundos de desenvolvimento, são função da TLP, que são função da NTN-B. Então, isso aqui é o que manda, enquanto vai custar o financiamento para aquela parte que é pré-determinada. Custo de garantia, aquelas linhas de financiamento onde o spread não é fixo, como é o caso do BNDES e debêntures, aí obviamente também depende da qualidade do projeto, quem é o empreendedor. Mas quanto mais alto isso, mais alto tem que ser o preço de eletricidade para a conta fechar. Quanto mais baixo, mais baixo. Agora, não só impacta a dívida, impacta também a TMA, taxa mínima de atratividade. Então, se eu estou com taxa de juros em nível recorde, IPCA mais 2%, 3% ao ano, o empreendedor aceita fazer o projeto com retornos menores. Por quê? Porque o custo de oportunidade de fazer outra coisa com o dinheiro dele é mais baixo. Então, juros altos impacta negativamente 2 vezes a competitividade dos projetos, pelo lado da dívida e pelo lado da expectativa de retorno do acionista. Então, o que tem acontecido, né? Voltando para aquele slide resumo do início. Os custos têm aumentado, seja operacionais, seja CAPEX, e o preço de eletricidade está caindo, que é o que eu vou falar no capítulo seguinte. Então, isso é o espremer da margem do empreendedor. Então, isso é o que faz, em um momento de juros altos, que na verdade esse retorno deveria ser maior, ele está sendo menor. Então, esse é o grande desafio. E aí, obviamente, existem várias estratégias e formas de viabilizar. A gente não está com um setor que nenhum projeto está sendo construído, mas, obviamente, tem um desafio. Agora, acho que a boa notícia é que os juros estão amenizando um pouco, mas também tem uma correlação juros e câmbio, né? Quanto mais juros, mais baixos juros no Brasil e a taxa de juros americana subindo, mais interessante fica para o investidor botar o dinheiro nos Estados Unidos e não no Brasil. Então, isso também é um pouco do que dizem que explica esse pico na taxa de câmbio dessa semana aí já para na casa dos 5,15. Agora, estruturalmente, a gente está falando que desde março a gente já está com um câmbio de 5
para baixo, com raras exceções, que foi segunda e terça-feira dessa semana. Se a gente olhar a projeção do relatório Focus do Bacen, que para quem não conhece, não é uma projeção do Banco Central, é uma compilação que o Banco Central faz de todas as instituições que projetam câmbio e taxa de juros, as que mais acertam historicamente. Então, vamos dizer, é a melhor estimativa do futuro que a gente tem. Se a gente olhar, a gente está na casa dos 5, 5,10 nos próximos 2, 3 anos, sendo que isso é nominal, a gente tem inflação ainda em cima. Então, é uma perspectiva de que o real não se desvalorizaria muito mais do nível que está hoje, e essa é uma boa notícia, obviamente, para tanto eólica quanto fotovoltaica, mas mais ainda para a fotovoltaica, porque a fotovoltaica tem um peso do CAPEX vinculado à moeda estrangeira maior do que o eólico. Então, quando o câmbio, o real, desvaloriza muito, ou seja, essa taxa sobe muito, a eólica fica mais competitiva que a fotovoltaica. Quando isso cai, a fotovoltaica fica mais competitiva com a eólica. Não é o único fator, mas é um importante fator de competitividade relativa entre essas duas fontes. Antes de falar do preço de energia, então, um único slide de financiamento, para vocês entenderem um pouco o quanto isso impacta, né? A gente tem basicamente 3 fontes, eu estou citando 4 aqui, mas as principais, BNDES, debêntures incentivadas e o Fundo Constitucional do Nordeste, que não é o único fundo constitucional, mas é o principal. Eles têm representado na casa de 90% de todo o financiamento de longo prazo para eólico e fotovoltaico nos últimos anos. Quem quiser acompanhar, no portal Cenários Eólico, eu publico um artigo por ano, tirando essa foto das estratégias de financiamento e quem estão financiando esses grandes projetos. Tá? E aqui eu coloquei o Banco do Brasil em primeiro lugar, porque o Banco do Brasil ele repassa, ele não é exclusivo, mas ele é o único que se interessa em fazer isso, o FDNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. É ainda mais barato que o Banco do Nordeste, que o Fundo Constitucional do Nordeste, mas muito mais escasso. Então, muito mais difícil de você conseguir. O FNE, pela sobredemanda que tem tido, ano após ano vem restringindo cada vez mais, tanto percentualmente quanto agora teto, em milhões por ano por grupo econômico, então não é por SPE, não é por projeto, é por grupo econômico, de forma que a realidade hoje no Brasil para esses projetos é que a gente precisa buscar mais de uma fonte de financiamento. Só que eu começo bem barato e termino bem caro. Hoje, o custo all-in, custo efetivo total, incluindo garantia, conta reserva, IOF, custo de estruturação, BNDES, está na casa de uns 12,5% para 13%, dependendo do spread que você considerar, até um 13% baixo, por cento ao ano nominal. Debêntures incentivadas, na nossa visão, um pouco mais baixo, 12 a 12,5%, também dependendo do spread que a gente considera. Gente, 13% nominal tem muito projeto. Qual é o preço de eletricidade hoje para 10 anos? 150, 155, 160? Eu consigo autoprodução, eu chego a 180, talvez 185. Dificilmente a gente consegue bater 13, 14% nominal em eólica e solar para que isso daqui agregue valor ao acionista. Eu preciso ter um projeto que me dê mais dinheiro do que o preço do dinheiro do banco. Senão não faz sentido eu pegar dinheiro do banco. Agora, obviamente, se eu tenho um custo de capital próprio muito baixo e eu tenho bastante capital próprio, eu não necessariamente preciso buscar uma alavancagem muito alta. Isso também é um diferencial competitivo. O preço de eletricidade, como eu estava falando antes, é praticamente dado pelo mercado. Alguns empreendedores têm uma expertise maior e alguns modelos de negócio buscam justamente pegar algum prêmio. Tá? Eu só estou usando dados públicos aqui. Tá? A gente não é uma empresa que projeta preço, não é a nossa especialidade. Essa é referência da Decide, da última semana de setembro. Ele olha preço de eletricidade para contrato de 4 anos, mas os próximos 4 anos. Então, estamos falando de 2024, 2025, 2026, 2027. Então, não é exatamente um PPA de longo prazo. Energia incentivada estaria R$ 127, e um ano antes estava 187, então uma queda de mais de 32%. Se a gente pegar março do ano passado, a gente estava 215, 220. Então, olha só como isso caiu abruptamente, e obviamente isso impacta. Agora, a gente aparentemente já passou do pior, o preço já está quase colando
com o spot, com o PLD, né? Naturalmente aqui é uma energia incentivada, então tem um prêmio ali de 25 a 30 reais, então nunca que vai colar no piso do PLD. Se a gente olhar outro dado público, que esse é a curva forward da BBCE, que agora está projetando até 2029, né? Se a gente olhar aqui 2029, para incentivada de novo, ele já está na casa dos 150. Então já mostra um pouco mais o que seria um PPA aí, vai de 10 anos, com COD, com início de operação em 26, alguma coisa assim. Mas não mostra o benefício da autoprodução, naturalmente. Mas isso daqui já foi muito maior, mas acho que a boa notícia e tudo está em valores reais, tá? Database de hoje. Então, se você assina um contrato hoje para 2029, teu contrato vai ter um indexador, né? Então, já é clara essa tendência, pelo menos da expectativa do mercado, de preços mais altos, e isso é com base em transações, por mais que a liquidez não seja muito alta de negociação em longo prazo em tela. O penúltimo capítulo, depois eu entro nas conclusões, é só para falar, com base em um slide, de novo, informações públicas, porque a gente não pode abrir as análises que a gente faz dos nossos clientes, da competitividade relativa entre eólica e fotovoltaica. Então, assim, na nossa visão, e aqui é o gráfico do preço médio, tá pequeno para vocês, né? Esse é o preço médio dos leilões regulados. Leilão a leilão, a linha laranja é o fotovoltaico, a azul é eólica, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Leilão a leilão. Se você perguntar para a Bessolar, ela vai falar que a fotovoltaica é mais competitiva, que teve o preço mais baixo que a eólica em 6 dos últimos 7 leilões. Se você falar para a Beólica, eles vão falar, puxa, mas o pessoal está vendendo 30% da garantia física, esse preço não é representativo, a eólica é mais competitiva que a fotovoltaica. Qual que é a nossa visão, né? 2018, 2019, a fotovoltaica finalmente passou a eólica, aonde elas competem, que é o Nordeste, né? Só que pós-Covid, com aumento gritante no preço dos módulos, gritante no preço do frete, desvalorização cambial gritante, que depois parte disso foi recuperado, né? Na nossa visão, a eólica foi e ainda é um pouco mais competitiva que a fotovoltaica no Nordeste. Mas esse ano, como vocês sabem, e aqueles da cadeia produtiva melhor do que eu, a fotovoltaica está ganhando bastante competitividade no CAPEX, consequentemente também no OIM, mais do que a eólica. E isso naturalmente impacta nessa competitividade relativa. Nas nossas avaliações, os melhores projetos fotovoltaicos do Nordeste já estão chegando próximo em competitividade aos melhores projetos eólicos do Nordeste. Então, acho que não quero nem agradar gregos e troianos aqui, mas dando os dois pontos de vista e mostrando um pouco dessas variáveis e como isso impacta essa competitividade relativa entre as duas, né? Então, aqui só para fechar, já estou estourando o meu tempo, tem mais 2 minutos e meio, um pouco das conclusões e oportunidades, né? Para não dar só notícia ruim, né? Os projetos que têm maior chance de serem implementados são aqueles que produzem energia elétrica ao menor custo. Então, no final do dia, para o desenvolvedor de projeto, para o investidor, para o empreendedor, ele tem que sempre, não só agora, buscar desenvolver os melhores projetos. Então, eu abri a apresentação dizendo, putz, tem mais de 300 GB de fotovoltaico, tem trocentos GB de eólica. É óbvio que um monte está sem conexão, né, que é um assunto que já foi debatido antes, mas se você jogar 70% fora, você ainda tem uma centena de gigas de projetos. E a nossa matriz elétrica tem uma expansão pequena. Então, assim, a gente sempre tem que buscar pelos melhores projetos e cada projeto sempre tem espaço para otimização e a gente tem que ter certeza como setor, como empreendedor, como investidor, como cadeia produtiva, que a gente consegue fazer o melhor projeto daquele projeto que eu tenho. O melhor layout, a melhor escolha de equipamentos, a melhor configuração, a melhor estratégia comercial, a melhor estruturação de financiamento, tudo tem a melhor estratégia de mitigação de risco, tudo tem que ser otimizado num ambiente de contratação livre em que está todo mundo competindo com todo mundo. Cada projeto é único, então não dá para usar Ctrl+C, Ctrl+V nessas análises, né? E é muito importante comparar o seu projeto. Tá dando VPL positivo, consegui um PPA de 10 anos com fulano de tal, vou fazer. Poxa, o mais difícil é você conseguir o PPA. Será mesmo que o seu projeto, ainda que esteja com o VPL positivo, é o melhor projeto para esse PPA? Será que se eu não comprar do vizinho por X mil por megawatt, ainda que eu tenha que tirar do bolso e jogar fora um projeto meu, às vezes a conta fica melhor. Então vale sempre olhar ao lado
e não só na sua fonte, mas nas outras, qual é o melhor projeto, principalmente se eu tenho o que é mais difícil hoje no mercado, que é um bom PPA competitivo e financiável. O perfil do investidor, como eu disse, eu dei o exemplo lá, né, do fundo de investimento versus o chinês, que teria, na média, né, um custo de capital mais competitivo, definitivamente impacta. Né? O mesmo projeto na mão de diferentes investidores tem um preço de eletricidade diferente para fechar a conta, né? Usando o conceito aí do LCOE. E as estratégias de comercialização, que cada vez são mais arrojadas, sempre tentando buscar otimizar resultado dentro da regra regulatória atual, tem se mostrado cada vez mais fundamentais, né? Tem sido necessário, não é uma questão só de criatividade, de diferenciação, é uma questão de sobrevivência. Como é que eu busco viabilizar um projeto em um ambiente com preço de eletricidade tão espremido aí para os próximos anos? Então, no curto prazo, eu falei muito de projetos greenfield independente, mas projetos de expansão, a gente tem mais de 10 GB AC operacionais de fotovoltaico, 27 GB eólico operacionais no Brasil. Expansões quase sempre são mais competitivas do que construir um projeto do zero, sem falar que tem menor risco, porque não é só retorno, é risco-retorno. Já conheço a região, já conheço o solo, já conheço os fornecedores, já tenho a infraestrutura de conexão e por aí vai. Projetos de expansão, então, eu citei. Deixa eu só ver aqui o seguinte. O menor custo de capital, comercializadora dentro do grupo, ou não tem uma comercializadora dentro do grupo, mas busco estratégias de otimização, isso é o que vai fazer fechar a conta no curto prazo para novos projetos. Leilão de reserva de capacidade, acho que é muito promissor, principalmente para fotovoltaica, né? Tem essa promessa do MME de fazer um edital com requisitos de potência que favoreçam as qualidades da fotovoltaica com BESS, para o requisito de poucas horas de armazenamento, e o setor como um todo, e a gente tem feito conta para alguns empreendedores, vê como um potencial de ganhar do gás natural num leilão que a gente espera que ocorra ali no primeiro semestre do ano que vem, que já era para ter sido nesse semestre desse ano, né, no segundo semestre desse ano. Agora, olhando mais para frente, eu falei um pouco do crescimento da matriz elétrica ser pequeno, da carga, né, mas se a gente pensar olhando para o retrovisor, o crescimento da carga é preocupante, mas se a gente for pensar em eletrificação, se a gente for pensar em abertura do mercado livre, como a Carolina falou um pouco, se a gente for pensar no hidrogênio verde é uma carga boçal de eletricidade e é para fazer renovável a parte da nossa matriz energética não elétrica. A matriz elétrica é só 18% da nossa matriz energética. Então, existe um grande potencial da eletricidade renovável invadir a parte da matriz que a gente hoje não explora, que é 82% do consumo de energia lato sensu no Brasil. Naturalmente, no médio prazo, a gente tem o desafio de perda de competitividade com o fim da TUST, que não é só aumento de custo, mas a gente perde o prêmio da venda de eletricidade, o prêmio da energia I5 para os novos projetos vai deixar de existir, vai ser energia elétrica convencional, apesar de incentivada. Agora eu vejo como muito promissor hibridizar eólico e fotovoltaico, mas não só essas duas, hídricas, grandes hídricas com fotovoltaico no chão, não só flutuante, eu sou um pouco cético com flutuante, acho que, e a AES fez isso com água vermelha, sem ter a regulação, né? É um grande potencial para o Brasil, que tem tantas hidrelétricas, né? Agora, enfim, é um ambiente incerto, de algumas ameaças, mas muitas oportunidades, e os principais fatores para que a gente continue tendo um crescimento robusto desse nosso setor de renováveis, seja eu do setor fotovoltaico ou do eólico, ou daqueles que estão diversificando o risco, muitos já estão trabalhando multifontes. Preços de energia elétrica, todo mundo espera que em algum momento isso volte a subir, né? A gente está vendo agora as notícias da seca no norte, já estão falando em acionar termoelétricas de novo, coisa de louco, mas secas nunca antes vistas na história desse país. Então, a hidrologia é um negócio bastante volátil, assim como a nossa taxa de câmbio, né? Redução de taxa de juros, que obviamente é positivo para todo mundo, todos os setores, não só a energia renovável.
redução de CAPEX e evolução tecnológica que depende da cadeia produtiva, tanto fotovoltaica quanto eólica. Isso tem sido diferencial nesses últimos anos, né? Há 3 anos atrás, ninguém falava de hidrogênio e passou-se a falar de hidrogênio porque essas duas fontes ganharam muita competitividade e espera-se que ganhem ainda mais no futuro. Tem ali esse debate da reforma tributária, que acho que como setor a gente tem que se organizar para tentar buscar preservar o máximo desses benefícios que hoje existem no lucro presumido. Eu costumo dizer, o que faz da energia elétrica renovável do Brasil uma das mais baratas, mais competitivas do mundo no seu custo, né, não o preço para o consumidor final, não é só o fator de capacidade do Brasil, mas é o lucro presumido. Então, isso faz muita diferença na conta. Então, esse é um ponto de atenção aí para o futuro. Modelos de negócio inovadores, falando aqui da autoprodução in situ também, que acho que vai ser muito importante quando não tivermos mais projetos com desconto na TUST. E a fotovoltaica tem uma vantagem, ela pode estar perto da carga, só precisa ter uma boa topografia, mas a irradiação é 15% menor, beleza, eu não pago TUST, zero de TUST, num ambiente de 100% de TUST. Eu não pago, dependendo da estrutura contratual, ICMS, eu não tenho perdas até o centro de gravidade. A eólica raramente vai conseguir ter um recurso bom perto da carga. A fotovoltaica tem essa flexibilidade. Então, existe aí também boas perspectivas para o futuro. Bom, fecho aqui, pessoal, divulgando 2 livros que eu fui autor. Na análise de investimentos de projeto solar, que é a mais recente, de 2021, eu escrevi com a Marília Rabassa, André Dabos e a Heloísa Scaramucci. Tem também um de biomassa de 2015, aqui o nosso site, deixo para vocês também os meus contatos, fico à disposição e vou disponibilizar a apresentação. Muito obrigado.